Bom dia. Você se sente traído, cansado, carregando uma angústia que parece pesada demais para continuar. Então escute com o coração aberto, não é por acaso que você está aqui. Deus quer falar com você agora. Antes que este dia avance. Antes que as responsabilidades tomem conta da sua mente. Antes que você tente esconder mais uma vez aquilo que está doendo por dentro. Pare por alguns minutos e permita que a presença do Senhor toque as áreas mais profundas da sua alma. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Neste novo amanhecer que Deus nos concede, eu quero convidar você a desacelerar. Não apenas desacelerar o corpo, mas desacelerar a alma. Coloque de lado, por um instante, as urgências, as mensagens, as cobranças, as preocupações, as lembranças difíceis e tudo aquilo que tem pesado sobre o seu coração. Este é um momento sagrado. Um encontro entre você e o Deus que conhece cada lágrima que você não contou a ninguém. Talvez você tenha acordado hoje com a alma cansada. Talvez a noite tenha sido longa e o sono não tenha trazido descanso. Talvez sua mente tenha girado sem parar, lembrando conversas, revivendo dores, tentando entender por que alguém em quem você confiava feriu você tão profundamente. Talvez exista uma relação quebrada, uma confiança destruída, uma palavra que ainda ecoa, uma decepção que você tenta superar, mas que continua voltando. E talvez, além da dor da traição, exista também o peso das decisões. O que fazer agora? Como seguir? Como perdoar? Como confiar de novo? Como não deixar essa ferida transformar o seu coração em um lugar duro, fechado e amargo? Hoje vamos caminhar em oração à luz do Salmo 55. Esse salmo nasceu de uma dor real. Davi não escreveu essas palavras em um momento tranquilo, confortável, distante dos problemas. Ele escreveu em um tempo de angústia profunda, quando seu coração estava perturbado, quando o medo parecia cercá-lo, quando a traição veio não de um inimigo distante, mas de alguém próximo. Alguém íntimo, alguém que caminhava com ele. E é por isso que esse salmo fala tanto conosco. Porque existem dores que seriam mais fáceis de suportar se viessem de longe. Mas quando a ferida vem de perto, quando a palavra que machuca vem de alguém que conhecia o nosso coração, quando a traição vem de alguém que já compartilhou mesa, segredo, oração, confiança. Então a dor atravessa a alma de uma maneira diferente. Mas hoje Deus não quer apenas lembrar você da dor. Ele quer conduzir você para fora dela. O mesmo salmo que começa com angústia, termina com confiança. O mesmo Davi que diz: meu coração está angustiado dentro de mim, também declara no final: eu, porém, confiarei em ti. E essa será a nossa jornada nesta oração. Vamos sair do peso para a entrega, da confusão para a direção, da ferida para a cura, do desejo de fugir para a decisão de confiar. Fica comigo até o final desta oração, porque eu creio que Deus vai tocar uma área muito sensível do seu coração. Talvez uma área que você evita lembrar,
Talvez uma ferida que você aprendeu a disfarçar. Talvez uma carga que você vem carregando sozinho há muito tempo. Mas hoje, pela graça do Senhor, você vai aprender a lançar essa carga sobre Ele. Não carregar mais sozinho. Não fingir que não dói. Não se afundar na amargura, mas entregar. Se esta oração já começa a falar com você, deixa o seu gostei como um ato simples de fé. Como quem diz: Senhor, eu quero entregar minha carga a Ti. E escreve nos comentários: eu confiarei no Senhor. Escreva com sinceridade. Não porque você já entende tudo. Não porque a dor desapareceu completamente, mas porque você está decidindo que a sua história não será governada pela traição, pela angústia ou pelo medo. Respire fundo comigo agora. Inspire devagar. Segure por um instante. Solte lentamente. Faça isso mais uma vez. Inspire como quem recebe o cuidado de Deus. Solte como quem começa a entregar o peso. Relaxe os ombros. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Diga em voz baixa ou dentro da sua alma: Senhor, eu estou aqui. Cura o que está ferido em mim. O Salmo 55 começa com um clamor urgente. Escuta, ó Deus, a minha oração, e não te escondas da minha súplica. Que oração humana, que oração sincera, que oração parecida com aquelas que fazemos quando não temos forças para organizar palavras bonitas. Davi não começa fingindo estar bem. Ele não tenta maquiar sua dor diante de Deus. Ele não chega com uma espiritualidade artificial. Ele chega quebrado, angustiado, perturbado. E isso nos ensina algo precioso. Deus não rejeita a oração que nasce da dor. Deus não se ofende quando você chega dizendo: Pai, eu não estou bem. Deus não vira o rosto quando você confessa que está cansado, magoado, confuso, assustado. Às vezes, pensamos que precisamos entrar na presença de Deus fortes, equilibrados, com fé impecável, com palavras certas. Mas Davi nos mostra que a presença de Deus também é lugar para o coração despedaçado. Talvez hoje sua oração seja assim. Não uma oração perfeita, mas uma oração verdadeira. Talvez você só consiga dizer: Senhor, me escuta. E isso já é oração. Talvez você só consiga suspirar. E Deus entende suspiros. Talvez você só consiga chorar. E Deus recolhe lágrimas. Talvez você esteja tão ferido que nem saiba por onde começar. Então comece dizendo: Pai, estou aqui. Davi continua descrevendo sua dor. Ele fala de um coração angustiado, de temores, de tremores, de uma sensação de pavor envolvendo sua alma. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é humanidade diante da dor. Quando a alma sofre, o corpo também sente. O coração acelera. A respiração muda. As mãos tremem. O sono foge. O estômago pesa. A mente fica cansada. E Deus sabe disso. Ele criou você por inteiro. Ele entende o seu corpo, sua mente,
suas emoções e seu espírito. Meu irmão, minha irmã, você não precisa ter vergonha de admitir que está cansado. Você não precisa esconder de Deus o quanto aquilo machucou. Você não precisa dizer, está tudo bem, quando por dentro tudo parece em pedaços. A fé verdadeira não é fingir que a dor não existe. Fé verdadeira é levar a dor ao lugar certo aos pés do Senhor. Davi chega a dizer que queria ter asas como de uma pomba para voar e encontrar descanso. Quem nunca sentiu isso? Quem nunca quis desaparecer por um tempo? Quem nunca desejou fugir das conversas, dos problemas, das pessoas, das memórias, das responsabilidades, dos lugares que lembram a dor? Às vezes, o desejo não é morrer, não é desistir da vida, é apenas descansar, é fugir do barulho, é parar de sentir, é encontrar um lugar onde a alma possa respirar. Mas perceba, Davi expressa o desejo de fugir, mas transforma esse desejo em oração. Ele não foge da presença de Deus. Ele leva para Deus a vontade de fugir. E isso é muito importante. Porque há momentos em que fugir parece solução, mas a presença de Deus é o verdadeiro refúgio. Às vezes queremos mudar de cidade, cortar todas as pessoas, abandonar tudo, sumir. E pode até haver situações em que Deus nos chama a sair de certos ambientes, mas muitas vezes, antes de mudar o lugar onde estamos, Deus quer curar o lugar dentro de nós. O verdadeiro descanso não é apenas geográfico, é espiritual. Você pode estar em uma praia e continuar angustiado. Pode estar em uma casa silenciosa e continuar em guerra por dentro. Pode estar longe da pessoa que feriu você e ainda assim carregá-la todos os dias na memória. Por isso, o descanso que você precisa não é apenas distância, é cura, é entrega, é presença de Deus. E então, o Salmo revela uma das dores mais profundas. Não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Mas eras tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Que dor! Davi está dizendo, se fosse um inimigo, eu entenderia. Se fosse alguém distante, eu saberia me proteger. Mas foi você. Alguém próximo. Alguém que caminhava comigo. Alguém com quem eu compartilhava coisas doces. Talvez essa seja a sua dor hoje. Não foi qualquer pessoa. Foi alguém que você amava. Alguém que conhecia sua história. Alguém que você defendeu. Alguém por quem você orou. Alguém que tinha acesso ao seu coração. Talvez tenha sido um amigo, um familiar, um cônjuge, um irmão na fé, alguém do trabalho, alguém que você nunca imaginou que faria o que fez. E agora você se pergunta, como confiar de novo? Como perdoar? Como não me tornar uma pessoa amarga? Como seguir sem carregar esse peso todos os dias? Deus quer tocar exatamente aí. Porque a traição tenta produzir 3 coisas dentro de nós: desconfiança, amargura e isolamento. A desconfiança diz:
Nunca mais confie em ninguém. A amargura diz: guarde essa dor. Ela protege você. O isolamento diz: afaste-se de todos. Assim, ninguém poderá ferir você de novo. Mas o Espírito Santo diz: eu posso curar sem endurecer. Eu posso restaurar sem apagar sua sabedoria. Eu posso ensinar você a discernir sem fechar seu coração para o amor. Perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Perdoar não significa permitir abuso. Perdoar não significa reconstruir confiança automaticamente sem arrependimento, verdade e mudança. Perdoar significa entregar a Deus o direito de vingança. Significa não permitir que a ferida governe o seu futuro. Significa tirar a pessoa do trono da sua dor e colocar Deus no centro da sua cura. E então, chegamos ao versículo que é como um bálsamo para todos os corações cansados. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado para sempre. Lança. Não segure. Não abrace a carga como se ela fosse parte da sua identidade. Não carregue sozinho o que Deus está chamando você a entregar. Lançar é um gesto forte. É pegar aquilo que pesa e jogar sobre Deus. É dizer: Senhor, isso é grande demais para mim. Essa dor é pesada demais para o meu peito. Essa ansiedade é forte demais para a minha mente. Essa traição é profunda demais para eu processar sozinho. Então eu entrego. Eu lanço. Eu coloco em tuas mãos. E a promessa é linda. Ele te susterá. Deus não apenas recebe a sua carga, Ele sustenta você. Porque às vezes queremos apenas que Deus resolva a situação, mas o primeiro milagre é Ele nos sustentar enquanto atravessamos o processo. Ele sustenta quando a resposta ainda não chegou. Sustenta quando o coração ainda dói. Sustenta quando a conversa ainda não aconteceu. Sustenta quando você ainda está aprendendo a perdoar. Sustenta quando você sente que pode cair. E a palavra diz: Ele não permitirá que o justo fique caído para sempre. Você pode ter caído emocionalmente. Pode ter caído em tristeza. Pode ter caído em confusão. Pode ter caído em desânimo. Pode ter caído em silêncio. Mas você não ficará caído para sempre. O Deus que sustenta também levanta. O Deus que acolhe também restaura. O Deus que ouve também responde. Agora, com o coração aberto, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos aproximamos da Tua presença nesta manhã com sinceridade. Não queremos fingir força. Não queremos esconder feridas. Não queremos usar palavras bonitas para encobrir aquilo que está doendo. Queremos vir como Davi veio, com o coração aberto, com a alma exposta, com a verdade diante de Ti. Senhor, escuta a nossa oração. Não te escondas da nossa súplica. Nós sabemos que o Senhor não se esconde dos teus filhos. Mas confessamos que às vezes a dor é tão grande que temos dificuldade de perceber a tua presença. Às vezes a angústia nubla nossa visão. Às vezes a traição faz parecer que estamos sozinhos. Às vezes o medo grita tão alto que não conseguimos ouvir a tua voz.
Mas hoje nós pedimos: fala conosco. Toca-nos. Sustenta-nos. Cura-nos. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que estão carregando uma dor de traição. Pessoas que foram feridas por alguém próximo. Pessoas que confiaram e foram decepcionadas. Pessoas que abriram o coração e depois viram esse mesmo coração ser usado contra elas. Senhor, visita essas pessoas agora. Entra nesse lugar da memória. Entra no momento que ainda dói. Entra naquela conversa, naquela descoberta, naquela quebra de confiança, naquela notícia, naquela palavra. Cura, Senhor. Cura sem negar a verdade. Cura sem exigir que esta pessoa finja que não aconteceu. Cura de maneira profunda, real, honesta. Tira a amargura antes que ela crie raízes. Tira o desejo de vingança antes que ele contamine a alma. Tira a culpa que talvez esta pessoa esteja carregando, perguntando-se se deveria ter percebido antes, se deveria ter se protegido melhor, se deveria ter feito algo diferente. Pai, envolve esse coração com misericórdia. Que esta pessoa saiba, ela não é fraca por ter se machucado. Ela não é tola por ter confiado. Ela não está destruída para sempre por ter sido traída. A dor foi real, mas a tua cura também é real. Senhor, nós lançamos sobre ti essa carga. Lançamos a carga da traição. Lançamos a carga da ansiedade. Lançamos a carga da culpa. Lançamos a carga da preocupação com o futuro. Lançamos a carga das palavras que ouvimos e não conseguimos esquecer. Lançamos a carga das noites mal dormidas. Lançamos a carga das conversas pendentes. Lançamos a carga dos relacionamentos quebrados. Lançamos a carga das decisões difíceis. Sustenta-nos, Senhor. Sustenta esta pessoa que sente que não tem mais força. Sustenta quem está cansado de ser forte. Sustenta quem está tentando cuidar de todos, mas por dentro está desmoronando. Sustenta quem está em silêncio porque não sabe explicar sua dor. Sustenta quem está sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Pai, não permitas que esta pessoa fique caída para sempre. Levanta o coração. Levanta a fé. Levanta a esperança. Levanta a coragem. Levanta a capacidade de amar novamente. Levanta a capacidade de confiar em ti acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, continua trabalhando no lugar mais profundo deste coração. Há feridas que ninguém vê, mas o Senhor vê. Há dores que não aparecem no rosto, mas pesam dentro da alma. Há pessoas que aprenderam a funcionar mesmo feridas, a trabalhar feridas, a cuidar de outros feridas, a sorrir feridas, a responder está tudo bem, enquanto por dentro carregam um peso que parece não ter fim. Mas hoje, Senhor, nós pedimos que a tua presença entre nesse lugar escondido e comece uma obra de cura que nenhuma palavra humana conseguiria produzir. Cura a memória do momento em que a confiança foi quebrada. Cura a lembrança da conversa que rasgou por dentro. Cura o impacto daquela mensagem.
daquela descoberta, daquele silêncio, daquela ausência, daquela atitude que ninguém esperava. Cura a dor de ter confiado e depois se sentido exposto. Cura a vergonha de ter se entregado a uma relação, a uma amizade, a uma aliança, e depois ter sido ferido onde mais precisava ser protegido. Senhor, muitas vezes a traição não fere apenas o presente. Ela tenta roubar o futuro. Ela tenta dizer: nunca mais confie, nunca mais se abra, nunca mais ame desse jeito, nunca mais permita que alguém chegue perto. Mas em nome de Jesus, nós declaramos que essa ferida não vai governar o futuro desta pessoa. Ela não será uma prisão emocional. Ela não será uma muralha permanente. Ela não será uma sentença de isolamento. Pai, dá sabedoria. Porque há pessoas que confundem perdão com voltar para o mesmo lugar de dor. Há pessoas que acham que perdoar significa permitir que tudo continue igual. Mas o Senhor nos ensina um caminho mais profundo. O perdão liberta o coração da vingança, mas a sabedoria ensina limites. O perdão entrega a dívida nas tuas mãos, mas a sabedoria reconhece quando é preciso caminhar com prudência. O perdão cura a alma, mas não exige que a pessoa ignore padrões destrutivos. Então, Senhor, ensina esta pessoa a perdoar sem perder o discernimento. Ensina a amar sem se abandonar. Ensina a ser mansa sem ser ingênua. Ensina a ser misericordiosa sem permitir manipulação. Ensina a manter o coração limpo, mas também os olhos abertos. Que ela não carregue ódio, mas também não volte para ciclos que o Senhor já mostrou que precisam ser encerrados. Pai, nós pedimos por quem foi traído dentro de uma amizade. Aquela amizade que parecia segura. Aquela pessoa que conhecia histórias, segredos, fragilidades, sonhos. Aquela pessoa que um dia foi abrigo, mas depois se tornou fonte de dor. Senhor, toca essa ferida. Porque perder uma amizade íntima pode doer como luto. A pessoa não morreu, mas algo morreu. A confiança morreu. A rotina morreu. A liberdade de falar morreu. E isso dói. Consola quem está vivendo esse luto silencioso. Consola quem ainda sente falta, mesmo sabendo que foi ferido. Consola quem se pergunta se algum dia encontrará pessoas confiáveis novamente. E, Pai, no tempo certo, envia amizades saudáveis. Pessoas que não usem vulnerabilidade como arma. Pessoas que saibam guardar segredos. Pessoas que orem, que edifiquem, que corrijam com amor, que caminhem com lealdade. Que esta pessoa não se feche para todos por causa de alguém que não soube valorizar sua confiança. Senhor, nós pedimos por quem foi ferido dentro da família. Essa dor é especialmente profunda, porque família deveria ser lugar de acolhimento, mas muitas vezes se torna lugar de palavras duras, rejeição, comparação, abandono, manipulação e silêncio. Pai, visita esse coração.
Cura a dor de quem esperava amor e recebeu dureza. Cura a dor de quem esperava proteção e recebeu exposição. Cura a dor de quem esperava abraço e recebeu julgamento. Que esta pessoa entenda que a forma como foi tratada por alguém da família não define o valor dela. O valor dela vem de ti. Antes de qualquer sobrenome, ela tem identidade em Cristo. Antes de qualquer rejeição humana, ela foi amada pelo Pai. Antes de qualquer palavra de desprezo, o céu já havia declarado valor sobre a vida dela. Senhor, nós pedimos por quem vive uma traição dentro do casamento, uma quebra de confiança, uma mentira descoberta, uma distância que cresceu, uma ferida que parece grande demais. Pai, entra com misericórdia e verdade. Onde houver arrependimento genuíno, traz cura. Onde houver orgulho, quebranta. Onde houver mentira, revela. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver possibilidade de restauração, guia cada passo. E onde houver abuso, engano contínuo ou destruição, dá coragem, direção e proteção para que a pessoa não se perca, tentando sustentar sozinha aquilo que precisa da tua intervenção e da verdade. Senhor, restaura casamentos que ainda podem ser restaurados. Cura memórias. Reacende o respeito. Traz conversas honestas. Traz arrependimento verdadeiro. Traz responsabilidade. Traz ajuda certa. Traz maturidade espiritual. Mas também protege os corações que estão em perigo emocional, físico ou espiritual. Que ninguém confunda permanecer em sofrimento destrutivo com fé. Que a tua voz conduza com amor e sabedoria. Pai, agora nós entregamos a ti as cargas invisíveis. A carga de pensar demais. A carga de tentar entender por que aconteceu. A carga de revisitar cada detalhe, cada sinal, cada palavra, cada momento, tentando descobrir onde tudo começou. Senhor, libera esta pessoa desse ciclo mental. Nem toda pergunta terá uma resposta clara. Nem toda explicação virá. Nem toda pessoa reconhecerá o dano que causou. Mas a cura não depende da explicação completa. A cura depende da tua presença. Então cura mesmo sem respostas. Cura mesmo sem pedido de perdão. Cura mesmo sem reconciliação imediata. Cura mesmo quando a outra pessoa não reconhece o erro. Cura mesmo quando ninguém além de ti sabe a profundidade da ferida. Porque o Senhor é justo. O Senhor vê. O Senhor pesa os corações. O Senhor conhece a verdade inteira. Pai, tira desta pessoa o peso de tentar provar para todos o que aconteceu. Há dores que ficam ainda maiores quando precisamos convencer pessoas de que fomos feridos. Há momentos em que somos mal interpretados, julgados, acusados, dessacrados. Mas o Senhor é o nosso defensor. O Senhor conhece a história completa. O Senhor viu o que aconteceu quando ninguém mais viu. O Senhor ouviu as palavras ditas em segredo. O Senhor sabe o que foi feito por trás das aparências. Por isso,
em nome de Jesus. Nós entregamos também a necessidade de vingança. Entregamos a necessidade de exposição. Entregamos a necessidade de controlar a narrativa. Entregamos a necessidade de fazer todos entenderem. Pai, defende esta pessoa do teu jeito. Levanta a verdade no tempo certo. Guarda sua dignidade. Protege seu coração de agir movido pela dor. Senhor, Davi disse, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Que disciplina poderosa! Davi não orava apenas quando estava calmo. Ele orava no meio da turbulência. Ele levava a Deus sua queixa, sua dor, sua confusão, sua angústia. E hoje nós aprendemos com isso. Não precisamos esperar a dor passar para orar. Oramos com a dor. Não precisamos esperar entender tudo para buscar a Deus. Buscamos enquanto ainda estamos confusos. Não precisamos esperar estar fortes. A oração é justamente o lugar onde os fracos recebem força. Pai, cria nesta pessoa uma rotina de entrega. Que ela aprenda a não acumular cargas por dias, meses e anos. Que aprenda a lançar sobre ti o peso diariamente. Pela manhã, antes que o dia comece. Ao meio-dia, quando as pressões aumentarem. À noite, quando as memórias tentarem voltar. Que ela tenha momentos de clamor sincero, não como obrigação religiosa, mas como respiração espiritual. Senhor, quando a lembrança vier, que ela ore. Quando a raiva vier, que ela ore. Quando a saudade vier, que ela ore. Quando a vontade de responder com dureza vier, que ela ore. Quando o desejo de fugir vier, que ela ore. Quando a amargura bater à porta, que ela ore antes de abrir. Que a oração seja o lugar onde tudo é processado na tua presença, antes de se transformar em atitude. Pai, nós pedimos direção para decisões difíceis. Há pessoas que estão ouvindo esta oração e precisam decidir se ficam ou se saem, se conversam ou se silenciam, se tentam restaurar ou se estabelecem limites, se continuam esperando ou se encerram uma etapa. Senhor, que nenhuma decisão seja tomada no auge da dor. Que nenhuma escolha seja feita movida apenas pelo desespero. Que a tua paz, a tua palavra e a tua sabedoria conduzam cada passo. Se for tempo de conversar, prepara a conversa. Se for tempo de esperar, fortalece a espera. Se for tempo de se afastar, dá coragem. Se for tempo de reconstruir, dá humildade. Se for tempo de encerrar, dá paz. Se for tempo de perdoar em silêncio e seguir, sustenta. O mais importante, Pai, é que esta pessoa não seja guiada pela ferida, mas pelo Espírito Santo. Senhor, protege a mente contra pensamentos de culpa. A culpa tenta dizer: você deveria ter percebido antes. Você deveria ter sido mais forte. Você deveria ter evitado. Você deveria ter feito diferente. Mas, Pai, há coisas que só entendemos depois.
Há sinais que só ficam claros quando olhamos para trás. Há situações em que confiamos porque amávamos, porque a crávamos, porque queríamos ver o bem. Não permitas que esta pessoa transforme sua capacidade de confiar em motivo de vergonha. Dá a ela sabedoria daqui para frente, mas não deixa que a culpa destrua sua paz. Que ela aprenda sem se condenar, que amadureça sem se odiar, que tenha discernimento sem perder a ternura. Pai, cura também quem traiu, quem feriu, quem falhou com alguém e hoje carrega culpa. Talvez haja alguém ouvindo esta oração que não é apenas a pessoa ferida, mas também alguém que reconhece que feriu. Senhor, se há arrependimento verdadeiro, conduz ao caminho da responsabilidade. Que não seja apenas remorso por ter sido descoberto, mas arrependimento profundo diante de ti. Que essa pessoa tenha coragem de confessar, reparar quando possível, mudar padrões, buscar ajuda, reconstruir com verdade. A tua graça perdoa, mas também transforma. Que ninguém use a graça como desculpa para continuar ferindo. Senhor, nós declaramos que este ciclo de dor não continuará se repetindo. Em nome de Jesus, quebramos padrões de traição, manipulação, mentira, abandono, rejeição e amargura. Que a verdade entre, que a luz entre, que a cura entre, que a maturidade entre, que a presença de Deus estabeleça um novo caminho. Pai, nós lançamos sobre ti a carga da ansiedade. Essa ansiedade que aperta o peito, que rouba o sono, que faz a mente imaginar conversas que ainda nem aconteceram, que cria respostas para perguntas que ninguém fez, que transforma possibilidades em tormentos. Senhor, sustenta esta pessoa, que a respiração fique mais leve, que a mente desacelere, que o coração encontre repouso, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente. Nós lançamos sobre ti a carga financeira, as contas, as dívidas, o medo de faltar, o medo de não conseguir prover, o medo de perder o emprego, o medo de não encontrar oportunidade. Senhor, sustenta, abre portas, dá sabedoria para organizar, dá coragem para recomeçar, dá a provisão no tempo certo. Que esta pessoa não tome decisões precipitadas por causa do medo. Que ela veja tua mão cuidando dos detalhes. Nós lançamos sobre ti a carga da família, os filhos, o casamento, os pais, os irmãos, os conflitos, as preocupações, as distâncias, as conversas difíceis, as dores antigas. Senhor, sustenta, toca cada pessoa pelo nome. Trabalha onde não conseguimos trabalhar. Fala onde nossa voz não alcança. Protege onde nossos braços não chegam. Nós lançamos sobre ti a carga da saúde, o corpo cansado, o diagnóstico, os sintomas, o tratamento, a espera, o medo. Senhor, sustenta, cura conforme a tua vontade.
fortalece os médicos, orienta os tratamentos, renova as forças, consola a alma, guarda a fé. Nós lançamos sobre ti a carga do futuro, o amanhã incerto, as decisões pendentes, os sonhos que parecem demorados, as portas que ainda não se abriram. Senhor, sustenta, mostra o próximo passo, ilumina o caminho. Ensina esta pessoa a confiar, mesmo quando não consegue ver tudo. E agora, comme fait, nós declaramos como Davi, eu, porém, confiarei em ti. Mesmo ferido, eu confiarei. Mesmo sem entender, eu confiarei. Mesmo esperando respostas, eu confiarei. Mesmo depois de uma traição, eu confiarei. Mesmo com lágrimas, eu confiarei. Mesmo cansado, eu confiarei. Mesmo quando a alma quiser fugir, eu confiarei. Mesmo quando as circunstâncias gritarem, eu confiarei. Porque o Senhor não falha, o Senhor não abandona. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. Walked in slow, red dress cut like fire. My name on your lips like a match to a wire. Your eyes
to float, we cut the night. Stay close, let it burn. When you move like that, I don't turn. I don't walk away. Stay with me now, stay with me now. I don't walk away. Red dress, refrain, pull me around. I don't walk away. Say my name, so say my name now. I don't walk away. Red dress, refrain, pull me around. You spun me once, then you laughed and ran. Left your perfume on my shaking hand. I follow the sound of your little grin, past the open door and the floor kicked in. Ooh, don't let go, not tonight. Heel to floor, we cut the night. Stay close, let it burn. When you move like that, I don't turn. I don't walk away. Stay with me now, stay with me now. I don't walk away. Red dress, refrain, pull me around. I don't walk away. Say my name, slow, say my name now. I don't walk away. Red dress, refrain, pull me around. If you leave, take the flame, leave me one small spark. I can read your steps like a map in the dark. One more turn, one more sign, one more chance to make you mine. I don't walk away. Stay with me now, stay with me now. I don't walk away. Red dress, refrain, pull me around. I don't walk away. Say my name. O Senhor não se esquece. O Senhor não dorme. O Senhor não perde o controle. O Senhor sustenta os seus filhos. Meu irmão, minha irmã, receba esta palavra. Você não vai permanecer caído para sempre. Essa dor não é o fim da sua história. Essa traição não é a definição do seu futuro. Essa angústia não será sua morada permanente. Deus está sustentando você agora. Mesmo que você ainda não veja tudo mudando por fora, Ele está impedindo que você desmorone por dentro. Há um sustento silencioso acontecendo. Talvez você não perceba, mas foi Deus que não deixou você desistir. Foi Deus que segurou você nas noites em que ninguém viu. Foi Deus que deu força para levantar mesmo sem vontade. Foi Deus que trouxe você até esta oração. Foi Deus que está dizendo agora: lança sobre mim a tua carga. Eu vou sustentar você. Pai, obrigado porque estás sustentando. Obrigado porque o Senhor recebe o que não conseguimos carregar. Obrigado porque tua graça alcança os quebrados. Obrigado porque tua presença acolhe os sinceros. Obrigado porque não precisamos fingir diante de ti. Obrigado porque podemos chorar, clamar, perguntar, lamentar e ainda assim confiar. Senhor, que esta oração se transforme em um marco. Que hoje seja o dia em que esta pessoa começou a entregar o peso que carregava há tempo demais. Que hoje seja o dia em que a amargura perdeu espaço. Que hoje seja o dia em que a cura começou a avançar. Que hoje seja o dia em que a confiança voltou a respirar. Agora, meu irmão, minha irmã, respire fundo novamente. Inspire devagar. Solte com calma. Imagine essa carga saindo dos seus ombros e sendo colocada nas mãos de Deus. Não nas mãos de qualquer pessoa,
nas mãos do Pai. Mãos fortes o suficiente para sustentar o universo. Mãos ternas o suficiente para enxugar suas lágrimas. Mãos fiéis o suficiente para não abandonar você no meio do processo. Diga no seu coração, Senhor: eu lanço minha carga sobre ti. Diga de novo, Senhor: eu lanço minha carga sobre ti. E agora diga: eu confiarei no Senhor. Guarde essas 3 frases para o seu dia. Eu não preciso carregar isso sozinho. Deus me sustenta. Eu confiarei no Senhor. Quando a lembrança voltar. Repita: quando o peso apertar. Repita: quando a vontade de fugir aparecer. Repita: quando a raiva quiser crescer. Repita: quando a tristeza tentar dominar. Repita: não como uma fórmula vazia, mas como uma decisão de fé. E agora, vamos orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se esta oração falou profundamente com você, escreva nos comentários: eu confiarei no Senhor. O seu testemunho pode fortalecer alguém que também está passando por uma dor parecida. Às vezes, quando alguém lê que outra pessoa está escolhendo confiar mesmo ferida, essa pessoa encontra coragem para fazer o mesmo. E se você conhece alguém que está vivendo uma traição, uma angústia, uma fase de ansiedade, um peso difícil de carregar, envie esta oração para essa pessoa pelo WhatsApp. Não envie como quem compartilha apenas um vídeo. Envie como quem entrega um abraço espiritual. Talvez Deus use esse gesto simples para alcançar alguém que está chorando em silêncio. Se esta oração abençoou sua vida, você também pode apoiar este canal de forma livre e espontânea, ajudando para que estas palavras continuem chegando a pessoas que precisam de consolo, direção e esperança. Faça apenas se Deus tocar o seu coração. O mais importante é que esta mensagem produza cura e fé em você. Que o Senhor abençoe este dia. Que Ele sustente o seu coração. Que Ele cure suas feridas. Que Ele guarde sua mente. Que Ele proteja sua casa. Que Ele te dê sabedoria para lidar com pessoas, limite, conversas e decisões. Que Ele tire de você toda a amargura e coloque no lugar uma paz profunda. Que Ele transforme a dor em testemunho, a angústia em oração, a carga em entrega e a ferida em lugar de encontro com a graça. Vá em paz. Vá com calma. Vá sabendo que você não carrega mais esse peso sozinho. O Senhor te sustenta. O Senhor te levanta. O Senhor te cura. E você poderá dizer, como Davi eu, porém, confiarei em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.